Olá, gente. Vamos tirar mais uma dúvida. Nesse dia 9 de agosto de 2015, com a graça e permissão de Deus, estamos fazendo mais esse vídeo, é o terceiro, nessa madrugada do dia 9/8 para o dia 10/8 de 2015. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo... Capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Gente, o que quer dizer ser santo? Que nós temos hoje a ideia, somos ensinados a isso, pelo menos aqui em Salvador, e temos essa ideia que ser santo é ser excluído. Tanto é que tem alguns trabalhos, que faz aquela panelinha, os irmãos, vamos fazer o culto. Em primeiro lugar, que culto não tem nada a ver com a ideia que nós temos, Como Paulo fala aqui em 1 Coríntios, ou 1 Timóteo, me perdoe, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: graças tenho a Deus, o qual eu sirvo desde os meus antepassados, na pura consciência, como incessantemente tenho acerca de vós feito lembrança nas petições minha dia e noite. Olha o que ele fala: graças tenho a Deus, o qual eu sirvo. A palavra sirvo aqui, que Paulo usa, é latreuo. É o verbo no infinitivo latrein, que quer dizer servir, que a gente chama aqui de cultuar. Não é duoléu, nem diaconéu. É latreuo, que quer dizer servir. Então, a palavra cultuar, cultuar quer dizer servir. E Paulo fala: desde o ventre da minha mãe, desde os meus antepassados, eu sirvo. Então, nós pensamos, o que é santificação? Santificação é ser excluso. É isso que nós aprendemos, não é isso? Mas se você, o problema é que nós não lemos muita palavra, mas se você for em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, olha o que Paulo escreve, ó. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesses relações, por em outra versão, vos associeis com devassos. Não me referia de modo geral aos devassos deste mundo, aos avarentos, aos ladrões, aos devassos, pois então terias que sair deste mundo. Não, escrevi-vos que não vos associei com alguém que traga o nome de irmão e não obstante seja devasso, ou avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal não deveis nem tomar refeição. Está vendo, queridos? Ser santo não tem nada a ver com ser excluso. Que hoje em dia o povo está numa empresa e fala que não, aqui, ali a mesa dos irmãos, ali a mesa de não sei o quê. Não, aquele canto ali é só a panelinha. Querido, ser santo, você quer saber o que é ser santo? Leia o Evangelho, principalmente o Sermão do Monte. O Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, um negócio muito interessante, que nós lemos e pregamos, mas não pomos em prática. E Tiago fala na sua primeira carta, lá a partir do versículo 20, sede, pois, praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos nos vossos falsos discursos. Olha o que o Senhor Jesus fala aqui, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. O que é ser santo? Santo, a ideia de santo que nós podemos dar mais simples é ser purificado, ser limpo, lavado. A ideia do povo hebreu é tirar sujeira. E qual é a sujeira? A sujeira é justamente
as nossas atitudes que era antes de conhecermos a Cristo. Vamos atacar para Efésios capítulo 4. O problema é que a gente não pode no vídeo assim falar tudo, porque não dá tempo. Mas leia a palavra. Olha o que Paulo fala. Isto, portanto, Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não andeis mais como os anjos os gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento tenebrecido, alienados da vida de Deus, pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Entendeu? Ignorância, sem conhecimento da palavra, e tem muita gente que está muito tempo na igreja e todo costume segue à risca o costume da igreja, que nem quando era católico romano. Segue em risca a tradição, mas quando se trata da palavra, né? Aí versículo 21 diz assim, ó: se realmente ouvistes como é a verdade em Jesus Cristo, e nele foste ensinados aqui, a remover o vosso modo de vida anterior. O homem velho que se corrompe pelo sabor das concupiscências enganosas, e renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e vos revestir-vos do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Na antiga aliança, gente, a ação de se santificar ou de purificar era tomar banho para se remover do que estava pegado na carne sujo e lavar as suas vestes. E ao contrário do que nós somos ensinados, que veste quer dizer santidade, aí botamos aquela roupa grande, não sei o que, tudo bem, que isso é bom, que nos escandaliza. Mas veste na nossa Bíblia, se você for lá no Apocalipse 21, diz que a noiva se trajava com linho finíssimo, porque o linho finíssimo, ou seja, o pano, as vestes, simboliza os atos de justiça. Se santificar é tomar uma atitude diferente do que nós tomávamos como era do mundo, segundo a palavra. João capítulo 8, versículo 30, 31 e 32. Tendo concluído Jesus esta palavra, uma grande multidão creu na sua palavra. Jesus, porém, disse aos que haviam crido na sua palavra: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo disse aqui no Efésios 4, 21 que: quanto ao vosso trato passado, que vos despivos do velho homem, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestir-vos do novo homem conforme a imagem de Deus é criada. Então, o que é santificar? Santificar é você se despir da velha natureza, da velha consciência, e agora se vestir de Cristo, ou seja, assumir as mesmas atitudes de Jesus Cristo. E o seu entendimento tem que ser transformado, purificado. João capítulo 15, versículo 3. Vocês são purificados por meio da palavra. Então, se eu não leio, não estudo a palavra, não procuro conhecer para saber o que de fato a palavra diz, se o que eu sou ensinado na igreja é de acordo com o que a palavra diz, fica difícil saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje em dia, infelizmente, nós temos muito culto durante a semana. O povo recebe muita informação e não tem tempo de processar. Os pastores são tão exaustos que pegam a apostila pronta, assunto pronto, mensagem pronta dos outros, não sabem nem se aquilo tem fundamento ou não. Até hoje ainda dizem que quando Deus disse a Ezequias: põe a tua casa em ordem, pelo menos aqui em Salvador, põe a tua casa em ordem, porque não certamente morrerás. Diz ali que Ezequias estava desconcertado. Pegue lá, vai ver a história de Ezequias, que você vai ver que depois foi que Ezequias pecou com soberba no coração. Então, gente, é necessário. É muito culto durante a semana, o povo não tem tempo de processar, e nós não temos essa cultura, pelo menos aqui em Salvador, de estudar, chegar em casa, agradecer a Deus, e durante a semana pensar: será que o pastor, aquele pregador,
falou? Será que o que o professor falou na escola dominical está correto? E vou lá estudar a palavra. O que é santificar, afinal de contas? Está aqui em Mateus capítulo 5, né? Primeiro processo da santificação. Felizes são os mansos. Ele tem que aprender a ser manso. Jesus disse: aprendam de mim a ser manso e humilde. Humildade e mansidão. Ser santo é assumir, é se limpar do que é ruim, daquilo que é sujo, e se vestir daquilo que é bom. Ser santo é ser manso. Versículo 4, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 5, felizes os aflitos, porque serão consolados. Entendeu? Quando você está intercedendo pelo povo aqui, olha o que Paulo diz: sofre comigo as aflições de Cristo. Qual é a aflição? Por que Jesus Cristo padeceu? Por que Jesus Cristo morreu? Isso aqui é lançar fora a egocentricidade, o egoísmo, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor, gente, ele não é egoísta. Tem gente que busca o ministério, que quer fazer alguma coisa nas congregações, visando a autoexaltação e a promoção da família. Olha o que Paulo fala aqui, ó. A caridade, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 5. A caridade não procura seu próprio interesse. Não procura seu próprio interesse, não se irrita e nem guarda rancor. Ora, toda aquela pessoa que busca interesse, quando não consegue o objetivo dela, ela fica irritada e guarda rancor no coração, porque não, aquilo ali era para minha mulher, aquilo ali era para meu marido, aquilo ali era para meu filho, aquela regência. Entendeu? Então, ser santo é sofrer as aflições de ser aflito, sofrer as aflições de Cristo. Feliz o que tem fome e sede de justiça. O que é justiça? Que nós pensamos que hoje é a vingança. Deus fará justiça, não. Justiça é a atitude de dar o que é de direito a outra pessoa, mesmo que essa não mereça. Seu patrão não lhe respeita, mas você respeita ele, faz seu trabalho direito. Seu pai lhe xinga, faz, acontece, mas você respeita, é seu pai. Sua mãe lhe esculhamba, é sua mãe. Seu filho não valoriza, mas você continua ali, abençoando ele, intercedendo por ele, dizendo: meu filho, eu sou sua mãe. E a Bíblia diz que quem honra pai e mãe prolonga o dia sobre a face da terra. Entendeu, gente? Então, felizes que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes são os misericordiosos. Ser santo é ter misericórdia. Porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não exercem misericórdia. Ser santo é ser puro de coração. Gente, uma coisa é a gente saber que do ser humano nós podemos esperar tudo. Outra coisa é ser desconfiado, pensar mal, ver as coisas acontecendo e a gente julgar. E ainda que a pessoa esteja, de fato, fazendo o que é errado, não é nosso dever condenar ninguém, porque Lucas capítulo 6, versículo 38. Não julgue, não serei julgado, não condene, não sereis condenado. Dê e você receberá uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e balanceada, vos estarão de volta, porque com a medida que medires, será medido. Então, ser santo é teu coração limpo. Você está pegando a pessoa no erro. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 6, irmão, se algum irmão for surpreendido no seu erro, conduzir o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não seja tentado. Toda mente religiosa gosta de condenar e julgar, e é tão hipócrita que escreve que enquanto estivermos debaixo desse céu, em cima dessa terra, todos, Paulo disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, ser santo, gente, é feliz o que promove a paz, porque serão chamados filho de Deus. Ser santo é ser pacificador. Não fica fazendo contenda, caguetando o colega no trabalho, fazendo fuxico, dizendo que Deus vai pesar a mão sobre o seu patrão porque ele é injusto. Não, ore por ele.
Deus, por isso que não dou emprego a esse miserável pecador. Não, seu papel não é de juiz. Seu papel é de sacerdote. Interceda. Felizes são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Versículo 16 do Evangelho, do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, diz assim: brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, eles glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Brilhe brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras. Ser santo, gente, é você estar no mundo, no meio das pessoas, e as coisas que vêm de lá não influenciar nas suas atitudes, que vai ser sempre diferente do delas, e vão dizer: gente, você está passando por isso, fulano de tal fez aquilo com você, rapaz, se fosse eu, e você dizer: pois é, se fosse você, mas se fosse Jesus, agiria assim, 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 porque Jesus disse que eu tenho que me sujeitar, vem tomar sobre vós o meu jugo, você se sujeita a mim, e aprendam a ser manso e humilde de coração. Isso é ser santo, gente. Voltando para 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relação com os devassos. Não me referia de modo geral aos devassos deste mundo, ou aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos devassos, pois então teríeis que sair deste mundo. Não. Escrevi-vos que não vos associei com alguém que traga o nome de irmão, e não obstante seja devasso, avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão, com tal nem deveis tomar refeição. Acaso compete a mim julgar os que estão de fora? Não são os de fora, não são os de dentro que vós tendes de julgar. Os de fora Deus julgará. Afastai o mal do vosso meio. É do nosso meio, não é do de lá não. Então o problema nosso é que nós ficamos ouvindo direto o que os outros falam, não vamos pesquisar e ficamos, me perdoa a expressão, que nem papagaios, repetindo sempre o que os outros falam e não analisar. Paulo fala uma coisa interessante em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, investigai, olhem acuradamente, com todo cuidado, como faz num processo jurídico. O que é que lá no fórum fazem? As pessoas que estão envolvidas no processo vai analisar cuidadosamente, comparar todas as coisas para ver se realmente, que nem os bereanos, Paulinho pregando, o que é que eles faziam? Não desprezava, não perseguia, mas o que fazia? Todos os dias ia examinando para ver se realmente, de fato, tudo que Paulo estava falando condizia com as Escrituras. Então, irmão, pelo amor de Deus, vamos estudar, vamos deixar essa panelinha que nós fazemos, essas exclusões, porque o fermento, para fermentar toda a massa, ela tem que entrar. E Jesus disse: entre, introduz a palavra, o verbo usado lá em Mateus capítulo 28, quando Jesus disse ide, ele usa ali, não é o verbo erchomai, o verbo ir, vir, não, ele usa poreuo, que é atravessar viajando. Então Jesus disse: atravessando todas as etnias, educai. Então o fermento só faz efeito quando entra. O sal só dá sabor à comida quando está lá dentro. E ninguém vê o sal, que isso aí é questão para outra aula. Então, queridos, que Deus em Cristo nos abençoe e venhamos compreender de fato o que quer dizer sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Deus abençoe. Amém.